Vamos abrir a palavra de Deus no primeiro livro de Crônicas, ou das Crônicas, no capítulo 12, versículo 23. Vamos ler alguns textos de todo esse texto aqui, vou ler alguns versículos. O versículo 23 diz: Ora, este é o número dos homens armados para a peleja que viera Davi em Hebrom, para lhe transferirem o reino de Saul segundo a palavra do Senhor. Dos filhos de Judá que traziam escudo e lança, 6.800 armados para a peleja. Versículo 32. Dos filhos de Issacar, conhecedores da época para saber o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos sob suas ordens. De Zebulon, dos capazes para sair à guerra, providos com todas as armas de guerra, 50.000 destros para ordenar uma batalha com ânimo resoluto. Esse texto é um texto que nos narra a experiência de Davi numa transição de governo. Nós conhecemos bem isso numa democracia, mas Israel não conhecia muito bem isso, porque o rei Saul, que foi o primeiro rei em Israel, viveu 40 anos governando sobre Israel. As monarquias podiam durar muito tempo. Mas diz a palavra de Deus que quando Davi começou a nomear os homens do exército, ele começou então a tentar descobrir com o que ele poderia contar. E é interessante quando você vai observando aqui, que ele fala, por exemplo, de tribo como Zebulon, no versículo 33, que eram homens capazes de sair à guerra, providos de todas as armas de guerra, 50.000. Ou seja, só dessa tribo, era um grupo muito significativo. Agora me chama a atenção a descrição da tribo de Zebulon, porque diz que eles eram destros para ordenar uma batalha com ânimo resoluto. É bom trabalhar com gente assim, com gente que tem ânimo resoluto, ou seja, gente que não titubeia no primeiro embate, no primeiro combate que tem. Então Davi está nomeando aqui agora os homens, e ele diz: Zebulon, eu quero esses homens aqui comigo, homem de ânimo resoluto. E ele foi juntando também tribos que tinham muita força, como a tribo de Judá, que nós lemos, que traziam escudo e lança, 6.800 armados para a peleja. Era um bom exército. Mas nos surpreende que ele nos fale aqui no versículo 32 dos filhos de Issacar. Você já ouviu falar dessa tribo, por sinal? É uma das maiores tribos de Israel. É curioso que não há muita coisa para se contar de Issacar. Mas é interessante que Davi pega aqui no segundo escalão do seu reino, e a Bíblia diz que ele chamou para si, dos filhos de Issacar, 200 chefes e todos os seus irmãos. Ele pegou 200 rapazes, 200 líderes dessa tribo específica de Issacar, e disse: eu quero que vocês assumam chefias em setores estratégicos do meu reinado. Por quê? Por que Davi está tão interessado nesses meninos? Por que ele paga um salário bom para esses rapazes virem trabalhar com ele? O texto diz que ele faz isso porque ele descobriu que esses moços, eles tinham umas características interessantes. Eles eram conhecedores do seu tempo. E porque conheciam o seu tempo, eles sabiam o que é que Israel deveria fazer. É interessante essas duas coisas. Gente que conhece o tempo, sabe o que deve fazer. Gente que está deslocada do tempo não consegue fazer, porque não consegue enxergar necessidades. E é interessante que aqui agora nós vemos os filhos de Issacar, Davi chamando esses meninos, dizendo: esses meninos aqui são meninos que eu quero que estejam perto de mim. Por uma razão muito simples: esses meninos eram meninos que conheciam tudo de offshore, tudo de linguagem virtual, tudo de internet, de informática, de tudo que era de ponta em termos de tecnologia, esses meninos conheciam. Obviamente eu estou brincando, não havia essas coisas naquela época. Mas o que está acontecendo é que esses meninos fazem leituras corretas do seu tempo. São sociólogos, são antropólogos, são pessoas ligadas às ciências humanas, mas que são capazes de fazer uma leitura fantástica e ter uma cosmovisão clara do que está acontecendo. E porque sabem isso, eles sabem, é por aqui que a gente tem que agir. Eu acho interessante pensar nisso aqui, porque esse texto nos diz duas razões pelas quais a gente precisa estar pensando assim. Primeiro, porque os tempos mudam.
Aliás, esse texto aqui é um texto interessante que se transformou num livro de dois autores americanos bem conhecidos. Um deles é Mackintosh, que é um cara que eu admiro muito, chamado Issachar Factor, o fator Issachar. Quando ele começa o livro dele contando uma história interessante, dizendo que quando o inventor do relógio digital de quartzo, que você tem aí, provavelmente se você tem relógio aí, você está com relógio de quartzo, quando esses homens inventaram esses relógios, eles procuraram os maiores fabricantes de relógios do mundo, que eram os suíços. Levaram então a sua patente e disseram: isso aqui vai ser uma revolução. Nós precisamos usar esses relógios, porque o que vai acontecer daqui para frente é isso aí. Mas os suíços, naquela época, eles eram detentores de 98% do mercado mundial de relógios. O que eles fizeram para aqueles homens que tinham acabado de descobrir o relógio de quartzo? Eles disseram: não, nós não precisamos mudar. Nós temos o mercado todo nas nossas mãos. Nós sabemos de tudo, por que nós precisamos mudar? E esses, então, inventores procuraram os japoneses e a gente sabe o que aconteceu. Hoje, o que acontece é o contrário. 98% dos relógios que existem no mundo hoje, só colecionadores é que guardam relógios que não sejam relógios de quartzo e relógios digitais. Todos vocês que estão aí, provavelmente, a não ser que você seja amante de relógio e goste de uma tecnologia antiga, uma coisa assim para mostrar, você provavelmente tem um relógio prático. E esses relógios práticos que você tem são todos digitais. Eles perderam o tempo deles, porque eles não conseguiram perceber que os tempos mudam. Segunda coisa, quando você percebe o seu tempo e você é conhecedor da sua época, é interessante que essa mesma ideia aparece no livro de Esther, no capítulo 1, versículo 13, quando Assuero tinha os sábios, e o texto diz lá, que entendiam dos tempos. Interessantes. Assuero trouxe dos sábios que conheciam dos tempos, para estar perto dele. Então, meus queridos irmãos, quando você conhece o que está acontecendo, e semana passada nós estudávamos aqui como é que é a nossa geração, como é que essa geração do século 21 pensa, e nós agora precisamos dar uma resposta. Que tipo de igreja é uma igreja do futuro? Que tipo de igreja é a igreja que nós queremos? Que tipo de igreja que vai ser relevante para a próxima geração? Então nós começamos a pensar agora, precisamos pensar que resposta vamos dar, porque senão nós vamos parecer aquilo que eu vi alguns anos atrás, no muro. Um cara muito bem intencionado, provavelmente, escreveu lá no muro, com letras bem garrafais: Cristo é a resposta. Você já deve ter visto esses muros aí, em paredes, em algum lugar. E um gaiato foi lá e fez a seguinte colocação: qual é a pergunta? Qual é a pergunta? Isso nos leva, meus irmãos, a tentarmos entender como é que nossa igreja, uma igreja que quer responder ao século 21, que quer ser relevante, como é que essa igreja tem que se comportar. E temos que ir para a palavra de Deus, para tentar encontrar nas escrituras sagradas alguma coisa que seja relevante e contemporânea e atualizada, para a gente poder saber como é que a gente vai fazer nos próximos anos que virão. Deixa eu falar de algumas coisas que eu acho que são importantes para nós. Primeira característica de uma igreja relevante para esse século: ela tem que ser uma igreja piedosa. Eu nem gosto muito do termo piedoso, mas é isso mesmo, é um termo bíblico. Santa, também é outro termo que carrega uma ideologia tremenda. Uma igreja piedosa e santa, mas que seja uma igreja que não seja moralista e nem preconceituosa. É o primeiro grande desafio que a gente tem, porque vai surgir daqui para frente muito bicho grilo na nossa igreja, e nós precisamos saber como é que nós vamos atender essa geração. E, meus queridos irmãos, esse é um grande desafio para nós. Como manter-se uma igreja firme e, ao mesmo tempo, ser uma igreja que não fica muito presa a essa questão apenas das formas. Por exemplo, o pastor Jeremias Pereira estava pregando num congresso da Missão Vida, e ele nos falou que na igreja dele, que tem 3.500 membros, eles têm mais de 60 modelos de família. A gente normalmente pensa, ele até brincou dizendo: pastor, para de dar exemplo de você, papai, mamãe, o filho e a filha. Ninguém aguenta mais esses exemplos, porque as famílias, elas sofrem uma mutação muito grande hoje. Uma família que tenha, por exemplo, o pai, a mãe e um filho, é um modelo de família. O pai que tem o pai, a mãe e uma filha, é um modelo de família. Você sabe que 20% das famílias hoje no Brasil são sustentadas por mulheres e não por homens? Dados interessantes, não? São as mulheres que estão sustentando famílias.
E me assusta esse negócio do fato de que os homens estão perdendo a sua liderança e as mulheres estão sumindo cada vez mais com um sobrepeso tremendo. Mas é uma realidade que nós temos. Então nós precisamos aprender como é que nós vamos tratar essa geração. Com santidade, com piedade, com amor, com receptividade, mas ao mesmo tempo não sermos preconceituosos e tratar as pessoas que não são iguais a gente da mesma forma. Existem muitas tribos por aí. Existem as tribos góticas, os emos, existem aí a tribo dos tatuados, existe a tribo dos piercings, e nós vamos de repente começar a dizer, não, essas pessoas não podem entrar na igreja porque elas usam piercing, elas não podem vir para a nossa igreja porque elas usam brinco, ou elas têm tatus. O que você faz com essa geração? Não seria interessante amar? Nós vivemos isso, um drama desse, de forma muito direta. Sara trabalhava com adolescentes nos Estados Unidos e um dia chegou um bicho grilo lá para participar da reunião de adolescentes. Ele usava uns macacões de couro, muito agressivos, com bastante fincos assim, tinha espora para tudo quanto era lado, e uns piercing que entrava na boca dele e atravessava para o ouvido, piercing na orelha não cabia mais nada, e ele é grandalhão, assim, estranhão, mas era adolescente. Chegou lá e ela disse que até os adolescentes começaram a ficar com medo dele, né? Mas aí ficou ali, e esse menino participou da reunião, tranquilo, sem nenhum problema. Os adolescentes logo o acolheram, sem nenhuma crise também maior. Mas no outro dia minha esposa recebeu o telefonema de um pai, de uma dessas crianças que tinha ido, dizendo o seguinte: eu soube o que aconteceu ontem e eu quero dar um veredito. Ou esse cara ou os meus filhos. A minha esposa virou e disse: o veredito acabou de ser dado, seus filhos não vão vir mais para a igreja. Entendeu? Seus filhos não vão vir mais para a igreja. Ela disse: você acha que seus filhos lá na escola, eles lidam com crianças, todas que parecem filhinhas de crentes e com carinha de crente? Não. Então, uma igreja santa, ela vai ser capaz de acolher, de olhar para essas pessoas e dizer: vem cá, aqui tem lugar para acolhimento. E esse menino se revelou um dos meninos mais doces que nós tivemos na nossa comunidade. Uma das declarações mais lindas de afeto que nós tivemos, quando saímos dos Estados Unidos, foi dado por esse menino, chorando e dizendo para nós o quanto tinha sido importante que a igreja pudesse amá-lo como ele era. Às vezes a gente fica tão preso a formas, meus queridos irmãos, que a gente não para ouvir o coração desses meninos. Há uma geração aí para cuidar. A igreja de Cristo precisa ser assim. Veja o outro lado. Também nos Estados Unidos aconteceu uma cena curiosa. Havia muitos moços chegando na igreja, porque nós estávamos próximos de duas grandes universidades ali em Cambridge. E o louvor, de repente, eram 2 cultos que a gente tinha pela manhã. E do lado americano da comunidade, um dia os pastores recebemos um e-mail direcionado à igreja, de 2 moços dizendo o seguinte: nós estamos frequentando essa igreja há 4 meses, nos sentimos muito amados, recolhidos nessa comunidade, mas gostaríamos de saber o seguinte: nós somos um casal gay, nós partilhamos nossa casa, nós queremos saber o seguinte: vocês nos recebem nessa igreja como um casal homossexual? A resposta do pastor Rick Downs foi uma das respostas mais lindas que eu já ouvi na minha vida. Ele disse o seguinte àqueles 2 rapazes. Ele disse o seguinte: você acha que para quem está querendo se tornar discípulo de Cristo, você tem o direito de estabelecer as condições do discipulado? É você quem estabelece como Cristo deve aceitar você, ou é Cristo quem diz como é que você deve viver? Não é interessante pensar assim? Então, meus queridos, uma igreja santa, ela vai ser capaz de amar, de cuidar, de acolher gente diferente, mas ao mesmo tempo dizer: é por aqui que nós vamos caminhar, é isso aqui que o evangelho caminha. Mas nós precisamos ser uma igreja que atravessa essa fronteira, que é muito complicado atravessar, mas nós precisamos pensar nisso aí. Segunda característica de uma igreja relevante, eu diria que nós precisamos ter uma espiritualidade contagiante. O que é isso, meus queridos irmãos? O que eu estou querendo dizer com isso? É essa coisa da gente chegar nessa igreja, ou em qualquer lugar onde estivermos, uma comunidade, e as pessoas, e nós mesmos, percebermos que nós estamos diante de um Deus santo. Isso nos toca. Domingo passado nós tivemos uma reação muito interessante aqui, diante de um milagre portentoso que Deus fez entre nós, recuperando a pequena Alice.
Depois que nós terminamos de ouvir aquele testemunho tão marcante, muitas pessoas da igreja estavam chorando. E terminou o testemunho, as pessoas estavam batendo palma. A igreja estava percebendo que havia alguma coisa de Deus acontecendo no nosso meio e que nós não podíamos negar que Deus nos visitou. A Bíblia nos diz em Atos capítulo 2, versículo 43, que em cada alma havia temor. Agora é interessante que a tradução antiga fala, em cada alma havia espanto. A tradução da nova versão internacional em inglês, ela deixa a expressão, em cada alma havia A-W-E, acentuado, A-W-E em inglês, que significa é isso mesmo. Em cada alma na igreja primitiva, as pessoas estavam ali, estavam assim, impressionados com Deus. A minha oração é que as pessoas nunca se impressionem nem com a liturgia e nem com o pastor, mas que as pessoas que entrarem na nossa comunidade saiam daqui sabendo que estiveram diante de um Deus. E porque Deus se move no nosso meio, muita coisa maravilhosa vai acontecer entre nós. Porque Deus se move no nosso meio, muita cura vai acontecer, muita libertação vai acontecer, lares serão restaurados, histórias serão restauradas pelo poder do Espírito Santo. E quando as pessoas chegam nesses lugares onde a presença de Deus é visível, elas chegam e elas dizem, nós também estamos impressionados com Deus. No dia em que nós ficarmos impressionados com Deus, essa espiritualidade vai contagiar as pessoas que estão ao nosso redor e as pessoas que entram nesse lugar. É essa igreja que Deus quer construir no século 21. Terceira característica que eu daria para uma igreja relevante no século 21, que conhece o seu tempo, é uma igreja que tem compaixão com o sofrimento humano. Essa tem que ser uma marca da nossa vida, da nossa igreja. Uma igreja que tenha compaixão daqueles que sofrem. Deixa eu dar 4 razões pelas quais você precisa ter compaixão das pessoas que sofrem. Primeiro, você precisa se compadecer dos pobres, dos miseráveis, dos que passam necessidades, porque a Bíblia diz que nós devemos nos compadecer dos pobres. Seria uma razão suficientemente em si para que nós pudéssemos cuidar dos pobres. Mas deixa eu te dar outra razão. Nós precisamos também nos compadecer dos que sofrem, porque o mundo está olhando a gente, para saber como é que nós agimos. O protótipo da igreja evangélica no Brasil hoje é de uma igreja que explora viúvas e gente indefesa. E nós precisamos mudar essa percepção, dizendo, nós somos um povo que cuidamos dos que sofrem. E o mundo está olhando para nós, para saber que resposta nós vamos dar a isso tudo. Terceira razão, nós precisamos cuidar dos que sofrem, porque eles sofrem. Porque há dor demais, há muito sofrimento, há muita necessidade e a gente tem muito. Então nós precisamos nos compadecer, porque há dor. E quando a fome vem, é dor. Quando a miséria cai, é dor. E por último, você precisa se compadecer, e nós precisamos nos compadecer dos que sofrem, por causa de nós mesmos. Porque tem muita doença em nossa comunidade, que nada mais reflete do que um movimento egóico de uma alma que está autocentrada e cuja espiritualidade está em torno do seu umbigo, que não consegue perceber o sofrimento além de si mesmo, e que toda a dor do mundo parece que é a dor dele. Então nós precisamos de uma igreja compassiva por causa de nós mesmos, para nos livrar dessas depressões, dessas fobias que nós estamos desenvolvendo, e cada vez com mais tique nervoso, porque não consegue olhar para mais ninguém. Precisamos de cura, a cura de nós mesmos, de autocentralização, do narcisismo que incorporou em nós. Uma igreja relevante no século 21, é uma igreja compassiva, uma igreja que sofre com a dor dos que sofrem. Quarto, a igreja que conhece o seu tempo e sabe o que tem que fazer, tem que ser uma igreja com uma liderança coerente. Liderança coerente. Isso significa o seguinte, é uma igreja que tem homens e mulheres e líderes de louvores, e a sua comunidade é uma comunidade que vive o que prega. E se não está conseguindo pregar tudo que a Bíblia diz,
vai ter que voltar e dizer: eu preciso aprender isso aqui. Você acha que eu não tenho crise com isso, não? Você acha que todos os hinos que a igreja, que esses meninos cantam aqui, eu canto? Não. Tem muitos hinos aqui que estão cantando: eu tenho paixão por ti, quero estar próximo de ti. Eu estou dizendo: Deus, eu preciso ter paixão por ti. Eu preciso estar próximo. O meu desejo tem que ser o seu desejo. Claro, eu preciso ter isso, mas não tenho. Então muda o meu coração, porque eu estou na contramão, Senhor. Tem misericórdia de mim. Agora, meus queridos irmãos, nós precisamos começar a entender que a Bíblia é autoritativa. Ela tem autoridade sobre nós, e nós precisamos entender isso. Pastores e liderança infiel são uma desgraça para as próximas gerações. E nós precisamos de cura e de libertação e da graça de Deus. Eu vejo os moços tocando aqui, eu me pergunto sempre: vocês estão vivendo uma vida de santidade para estar aqui na frente? Precisa perguntar essas coisas. Deus precisa trabalhar em nós. Nós sabemos que não somos uma igreja perfeita, mas precisamos ser pelo menos uma igreja coerente e honesta com Deus, e trazermos nossa dor, a nossa aflição, para que Deus possa nos restaurar. Uma igreja relevante, ela precisa ter uma liderança coerente. Quinto, uma igreja relevante, ela precisa ter um culto celebrativo. O que eu estou querendo falar? Eu estou querendo dizer de um culto onde as pessoas vêm para cá e realmente a graça de Deus nos alegre. Depois de um sermão duro como esse, apesar de tudo, vocês possam voltar para casa e dizer: Deus quis falar coisas para mim, e eu estou saindo alegre com o meu coração, porque eu encontrei a graça e o perdão de Deus ali naquele encontro. Agora, mais do que isso, meus queridos irmãos, muitas pessoas têm transformado os cultos em funerais. Eu me lembro bem de uma vez, participando de uma cerimônia de casamento de uma amiga nossa. Eu estava lá de um pastor muito crítico, colega meu, e terminamos de assistir o casamento. Ele virou para mim e disse: acabamos de assistir o funeral da fulana de tal. Que culto tinha sido tão feio, tão ruim, tão mal feito, que a coisa parecia ir na contramão. Certa vez, pastoreando a igreja, eu recebi a visita de um pastor, e eu gosto muito desse pastor, mas ele é muito conservador, ele é muito fechadão na dele, né? E eu me arrisquei no dia do Natal, porque ele estava passando por ali, convidado para pregar na igreja. Pensa num desastre e num arrependimento, né? E eu tinha dado a ideia, não sei se feliz ou infeliz a essas alturas do campeonato, eu já começo a me perguntar, para o departamento infantil da igreja fazer uma programação pensando no Natal. E eles foram fundo, vestido de palhaço. Os meninos pegaram balões, escreveram: Jesus nasceu, Natal chegou, Jesus te ama, e os balãozinhos todos bonitos, e as pessoas, os professores trabalhando lá, e os meninos tudo fazendo fila no corredor da igreja, e aquele cara começou a pregar um sermão duro, e foi batendo, e a desgraça e o pecado de vocês, e vai aquele trem, né? E eu agoniado, falei: rapaz, o cara não vai chegar na graça nunca. Né? E aí, meus queridos irmãos, aconteceu uma coisa muito interessante. Quando ele terminou, a igreja estava assim, down, né? E os meninos que não sabiam de nada, graças a Deus, nos libertou naquela noite. Chegaram com os balões, e tinha balão para tudo quanto era lado da igreja, não sei o quê, né? Eu não sei nem como é que ele achou. Mas na porta da igreja, um presbítero, muito brincalhão, encontrou-se com esse pastor e falou: pastor, o senhor queria que eu ficasse triste? Eu fiquei. Eu fiquei. Há pessoas que acham que um culto santo, um culto cheio da graça de Deus, tem que ser um culto feio. E essas coisas acontecem demais. É muito comum a gente encontrar isso. Nós recebemos um casal, que tem sido um casal muito querido nosso já aqui, no final do ano passado, no meio daquela turma que nós recebemos, e eles disseram uma coisa para mim que me marcou muito. Eles disseram: pastor, nós encontramos uma comunidade onde a palavra de Deus é exposta, onde o culto é feito com temor, mas há muita celebração. Era isso que a gente queria para nós. Um culto que ao mesmo tempo seja um culto santo, de adoração mesmo, mas ao mesmo tempo seja um culto onde a gente celebre. Deus está aqui presente, e isso é bom. Sexto ponto: uma igreja relevante para o século 21, ela tem que ter um culto com excelência. Presta atenção que eu estou mudando agora de celebração para excelência. Eu estou querendo dizer que o que nós fazemos tem que ser feito bem feito. Meus queridos, eu não sei quanto tempo vocês sabem, penso que esses meninos,
né, esses moços aqui da nossa igreja, gastaram hoje para ensaiar o louvor. Mas por baixo, só hoje, eles que já tocam juntos há muito tempo, por baixo, eles gastaram 3 horas de ensaio. Por baixo. Porque eu saí daqui para o almoço, eles estavam ensaiando. Eu cheguei aqui, e cheguei cedo hoje, cheguei 5h30 da tarde aqui. Quando eu cheguei aqui, esses moços já estavam aqui, ensaiando, arrumando tudo. O que é isso? É gente que está olhando e dizendo, vamos fazer o melhor para Deus. Vamos dar o melhor que a gente pode dar para o Senhor. Vamos adorar a Deus. E o Salmo 33, versículo 3, fala uma coisa interessante, diz assim, tangei ao Senhor com arte e júbilo. Júbilo é celebração. Arte é essa coisa da excelência, de você buscar aquilo que se pode fazer melhor. O departamento infantil da nossa igreja, com todas as limitações de espaço, vocês podem chegar lá e vocês vão ter um ISO 9001. Vocês vão ver que eles estão trabalhando, pensando da melhor forma que pode fazer, dentro dos limites que eles têm, para terem a coisa de qualidade. Nós temos pensado em alguma coisa que seja para Deus, alguma coisa relevante mesmo. E que essa geração tenha o melhor que a gente pode dar. A gente esbarra nos nossos limites, mas aquilo que for melhor, que nós pudermos dar, com excelência, nós vamos fazer. Porque nós entendemos que é para o Senhor. 7º ponto, uma igreja que creia no poder de Deus. Uma igreja relevante, uma igreja que conhece o seu tempo, ela tem que ser uma igreja que crê no poder de Deus para hoje. E que ore pensando nisso. É para hoje, que Deus está presente para hoje. Eu gosto muito de uma frase que tem me desafiado há muito tempo, a frase do Peter Wagner. Eu tenho muitas críticas com algumas falas do Peter Wagner, mas esta dele me pegou de cheio. Ele disse o seguinte, que algumas pessoas quando oram, creem que Deus as ouve. Provavelmente muitos aqui de vocês oram, quando oram, creem que Deus ouve vocês, correto? Alguém aqui crê, quando ora, crê que Deus ouve? Levante a mão só para eu saber. Graças a Deus, graças a Deus. Pode baixar a mão. Agora eu quero fazer outra pergunta. Ele diz, algumas pessoas quando oram, realmente creem que Deus as ouve. E aí eu não vou apertar a mão não, porque eu vou envergonhar alguns, né? O Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje, e será para sempre. Esse é o Jesus que nós adoramos. Ele está presente entre nós. E Ele tem nos visitado. E Deus tem feito coisas fantásticas no nosso meio. O conselho da igreja decidiu até uma coisa que para mim vai ser um marco. Não só no presbiterianismo, mas na nossa igreja. Quando Deus nos visitar, nós não vamos apenas dar testemunho na igreja. Nós vamos registrar em ata. Porque nós queremos que os nossos filhos saibam que Deus esteve entre nós. E o que aconteceu nessa semana, no início desse ano, com a Alice, não pode ser esquecido por nós. Não pode ser esquecido. Isso tem que ser divulgado, isso tem que ser colocado numa ata para a história, porque a memória da gente vai e a gente esquece do que Deus fez. Nós precisamos nos lembrar disso aí. 8º, uma igreja relevante, ela precisa ser uma igreja que desenvolva não apenas uma fé institucional, mas uma fé pessoal num Deus vivo. O que eu estou querendo dizer com fé institucional? Eu me lembro de um amigo meu, da minha família, que ele é um cara presbiteriano, cara. Sério, ele é presbiteriano. Ele só não é crente, mas é presbiteriano, cara, sabe? Se você perguntar para ele, você é de qual religião? Eu sou presbiteriano. Tem muito batistão também do peito amarelo aí, assembleiano, católico. Ele é católico, ele é presbiteriano, ele é batista, ele é metodista, ele é qualquer coisa. Mas a fé que ele tem é uma fé que transformou-se num monumento, ao invés de transformar num movimento. Ele olha para a fé que ele herdou dos pais, e ela é importante, né? E gosta de cantar Deus dos antigos, cuja forte mão rege e sustém os astros na amplidão. Mas ele olha para a história e diz, oh, meu pai era presbiteriano, minha mãe era presbiteriano. Ele não é nada. Aí continua na igreja. Nesse caso do meu amigo, ele não vai à igreja, ele não contribui com nada na igreja dele, ele nunca exerceu nenhum cargo na igreja dele, ele nunca quis fazer nada na igreja dele, e ele também não vai na igreja, mas ele é louco para que os filhos dele vão à igreja. Ele nunca trouxe os meninos para a igreja também não, né? Baita de um presbiteriano, cara, vai ser bom assim lá longe.
Disse na semana passada, 3,8% da população brasileira hoje se declara evangélico não praticante. 4 milhões de pessoas no Brasil hoje se declara evangélico não praticante. E muitas dessas pessoas, elas possuem fé institucional, mas não pessoal. Elas não conhecem Deus. Ela não sabe quem Deus é. Ela sabe que alguma coisa aconteceu, mas, né? Sabe lá. E por último, vou parar aqui no 9. Tem mais 3 pontos aqui, mas o horário está indo. Uma igreja relevante para o século 21. Uma igreja que conhece o seu tempo e sabe o que tem que fazer. Ela é uma igreja aberta a visitantes. A nossa igreja é aberta a visitantes? Talvez sim, talvez não. Você é aberto a visitantes? Você realmente gosta dos visitantes quando vem à igreja? Ou você é do tipo, e isso não é piada, é verdade, de uma mulher, nós éramos pastor no Rio de Janeiro, e ela é uma mulher firme na igreja, né, contribuinte fiel, não tinha nenhuma crise não, estava lá com a gente, companheirona nossa lá. Ela começou a ficar meio preocupada, porque no culto, ela não estava encontrando mais o lugar dela. Ela delimitou que em um determinado lugar, quase todos nós fazemos isso aí, né? Há um lugarzinho que a gente gosta de ficar na igreja, né? Eu olho aqui, eu sei exatamente quem frequenta direitinho a igreja, eu sei onde é que está, né? Eu sei onde é que eu vou olhar para aqui, eu vou ver fulano e tal, se eu vou olhar para aqui, eu vou ver fulano e tal, né? Eu sei que o Edmo está sempre naquele canto lá, nem sempre ele está me ouvindo bem lá, não, mas está firme, né, Edmo, né? Eu olho, eu sei onde é que está, né? E ela também delimitou que havia um lugarzinho que era o lugarzinho dela, mas os visitantes começaram a chegar e começaram a tomar o lugarzinho dela, né? E ela me procurou, preocupada, ela disse, pastor, eu estou preocupada. Preocupada com o quê? Não, eu não estou achando mais meu lugar. Situação estranha, não? Aí eu tive uma reação muito carnal. Eu virei para ela e falei, minha querida, não se preocupe, porque o conselho da igreja já está preocupado com isso também. E nós decidimos comunicar à igreja domingo que vem que nós vamos dizer aos visitantes para não virem mais à igreja. Não estamos tendo mais espaço. Há uma igreja batista aqui do lado, há uma metodista ali na Jardim Botânico, há uma episcopal ali. A gente vai mandar as pessoas irem para outras igrejas, mas não virem mais aqui, não. O que a senhora acha? Ela disse, me parece um tanto quanto radical, mas acho que tem um pouco de razão, né, pastor? Gente, nem sempre a igreja quer visitantes. Nem sempre a igreja está interessada. Às vezes a liturgia não é voltada para o visitante, o sermão não está preocupado com o visitante, né? Nós não estamos preocupados em dar o espaço para visitantes. Nós não estamos interessados em acolher as pessoas que chegam. Não estamos. Há muitas pessoas que não têm interesse nenhum. Sabe por quê? Porque visitante dá trabalho mesmo. Não é isso que diz Provérbio 14:4? Não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pelo mexer dos bois, abundância cereal. Então, se quer o celeiro arrumadinho, não quer, começa a gerar crise, né? Uma igreja pode ser aberta a visitantes, ela pode ser resignada e ela pode ser oposta a visitantes. Deixa eu dar um exemplo que eu aprendi algum tempo atrás. Imagine que você está na sua casa e você preparou um jantar para um casal da igreja. Imagine que eu e a Sara temos convidado um casal da igreja para virem jantar. Há muito tempo que a gente está pensando nisso e deu certo. Eles vêm. E se fosse eu jogaria todas as coisas em cima do fogão e diria assim, vai lá e pega lá e vamos comer aqui, né? A Sara não vai fazer isso nunca, ela vai ter que ter todas as coisas arrumadinhas para colocar ali, né? Vai colocar quatro pratinhos arrumadinhos, com guardanapo direitinho, para a gente poder, bonito, né? Suponhamos que realmente a situação esteja assim, quando de repente um casal amigo meu também, amigo nosso, sem saber, e porque tem liberdade com a gente, é amigo da gente, ele toca na campainha da casa. Quando nós atendemos, o fulano de tal está aí com a fulana de tal. Manda entrar, ótimo. Nós já temos o jantar aqui. Aí nessa hora, o casal entra. Eles são amigos da gente, a gente gosta deles. Mas nessa hora que eles entram, eles podem ter algumas reações. Dizer assim, não, a gente volta noutra hora. E a gente pode dizer, não, fica, porque a gente quer que você esteja aqui perto da gente, né? Mas eles podem dizer, não, mas espera aí, o jantar, está certo que eles são amigos, mas esse jantar não foi preparado para mim, deixa eu ir embora, né? Vai ficar uma situação meio singular, e talvez eles fiquem, e não vai ser nenhum problema, mas talvez eles vão embora, que não será nenhum problema também, né? Neste caso, o que acontece? Vocês vão perceber que o jantar é para um grupo de pessoas, mas não é para eles.
Eu tenho a impressão, às vezes, que na igreja nós temos essa mesma leitura. Há pessoas que são abertas a visitantes. Quando os visitantes chegam, acolhem, querem saber, e por favor, não pergunte mais na nossa igreja, é a primeira vez que está vindo aqui. Essa é uma pergunta proibida já para a minha liderança. Em nome de Jesus, a pergunta: é a primeira vez que você vem aqui? Não se faz mais, tá? Não se faz. Nós recebemos 110 novos membros na igreja no ano passado. Você não vai saber quem é que chegou semana passada, não vai saber o nome de todo mundo, gente. Graças a Deus, tá? Mas pergunte a pessoa: eu acho que nós não nos conhecemos ainda, né? Não, já nos encontramos, ok, que bom, né? E aí, mas seja aberto. Você pode ser resignado, está aí, tá tudo bem, mas você pode ser também resistente. Eu poderia, por exemplo, no caso de um jantar lá em casa, dizer: olha, nós estamos aqui com um amigo nosso, nós não podemos receber agora, vou embora. Talvez o casal até entendesse, tá certo, né? Você está entendendo o ponto? Os filhos de Issacar, eles sacam. Eles percebem o que está acontecendo. E eles pegam o momentum, o timing da sua história. Semana passada nós falamos em Atos 13:36 que Davi serviu a sua própria geração e adormeceu. Meu querido irmão, não traia a sua geração. Em nome de Jesus. Peça a graça de Deus para você entender o que está acontecendo com essa geração. Peça a graça de Deus para você ter um coração aberto para essa geração. Peça a graça de Deus para você poder ser relevante, tanto quanto possível, para salvar vidas e para levar muitas pessoas à graça de Deus. Peça a graça de Deus para você não ficar tão autocentrado que você adoece em torno das suas questões filosóficas infindáveis, de cafés parisienses de Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir e Frederico Nietzsche, que você não sabe mais sair de você. Que a palavra de Deus possa pegar você e ela possa traduzir para você o que Jesus Cristo fez. Ele pagou um alto preço para construir uma comunidade. Ele pagou um alto preço para fazer a igreja que ele tem hoje. E essa igreja, se você ama Jesus, você sabe o que eu estou falando. Essa igreja foi redimida pelo sangue. E ele via esse povo reunido em torno da sua palavra, em torno do seu nome, para a glória dele mesmo.